Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que tudo aquilo que lhe causa maior dor, maior angústia, maior sofrimento, todas essas questões, às vezes, que acontecem na nossa infância, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, aquilo que às vezes machuca muito, não passa de uma semente do nosso propósito? Veja esse vídeo aqui. E eu chorei tudo que tinha pra chorar. Eu estava muito chateado com Deus. E eu falei pra Deus tudo que eu tinha passado na escola e na minha casa. Quantas surras eu levei. Eu falei da minha casa, do meu pai, que judiava tanto da minha mãe e de todos nós. A polícia todos os dias lá em casa. Então, eu estava questionando Deus. Por que que eu nasci? Por que que eu nasci nessa casa? Por que que eu estou vivo? Eu só não teria minha própria vida na época, aos 13 anos, quando eu entrei numa depressão profunda, eu desisti da escola e me tranquei no meu quarto, porque eu não sabia. E meu pai tinha os olhos escuros. Eu acreditava na mentira que meu pai não me amava, porque eu não tinha os olhos dele. Então eu tentava arrancar os meus olhos. Nos dias de hoje as crianças se cortam, eu não me cortava. Eu tentava arrancar os meus olhos com as próprias mãos. Os meus cabelos eram claros, os cabelos do meu pai eram escuros. Eu puxava os meus cabelos. Eu me odiava, eu me achava horrível. Eu tinha vergonha do meu rosto por ser parecido com a minha mãe. Eu queria ser parecido com meu pai porque minha mãe disse que desde quando eu nasci, meu pai nunca me pegou no colo. Então eu nunca recebi o abraço de um pai. Por isso que quando eu tive meu filho, foi um desafio muito grande. E eu lembro que quando eu cheguei na maternidade, eu levantei meu filho pro alto e eu falei com Deus. Eu disse: Pai, me ensina a ser um bom pai, porque ninguém dá aquilo que não recebeu. E Deus tem me ensinado. Eu fui e tenho sido um bom pai, tanto para o João Pedro quanto para a Isabela. Então, aos 13 anos, quando eu estava tendo um encontro com Deus, eu estava realmente falando das minhas mazelas, das minhas angústias, das minhas feridas. Eram muitas feridas abertas. E Deus falou para mim 3 coisas. E ali eu escutei a voz de Deus pela primeira vez. Deus falou para mim quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Quando eu me coloquei de pé, eu já não era mais o mesmo. Externamente, né? Exteriormente, ou melhor, eu ainda era aquele menino paralisado, mas interiormente algo tinha acontecido. Ali, Deus estava virando uma chave na minha vida. Eu lembro que, por eu nunca ter abraçado meu pai, quando chegou o caixão e abriram, eu me aproximei pela primeira vez, eu pude tocar no meu pai. E tudo que eu queria era um abraço dele. Mas meu pai foi enterrado e eu nunca consegui abraçá-lo. Os anos se passaram, eu já tinha 33 anos, já me considerava um cara super resolvido, curado. Estava numa conferência, um amigo meu começou a ministrar. E sabe, Joel, ele no final da mensagem, ele fez uma pergunta e aquela pergunta tocou numa ferida que nem eu sabia que eu tinha. E ele perguntou: alguém aqui sente falta do abraço do pai? E quando ele fez essa pergunta, tocou numa ferida que estava escondida. E eu pude realmente ver que eu precisava de cura nessa área. E eu fui à frente, abracei meu amigo, e quando eu abracei meu amigo, foi como se eu tivesse abraçado meu pai, assim. E aí eu comecei a falar para ele: pai, eu quero te liberar perdão, porque o senhor nunca me deu uma bola. O senhor não me ensinou a jogar futebol. O senhor nunca me defendeu na escola. Quero te liberar perdão pela sua ausência, por toda a violência, porque por muitos anos nós dormimos na rua, polícia todos os dias lá em casa. A casa era toda quebrada, era uma coisa... Não tem nem como passar, sabe, Joel? Você percebeu que ele não tinha relacionamento com o pai, ele não conseguiu abraçar o pai, ele não conseguiu um carinho do pai, ele tinha uma carência gigantesca de pai. E o que é esse sofrimento? Apenas uma semente. Se a semente é a dor de não ter um pai, o fruto é intimidade com Deus Pai. Não é à toa que ele vendeu 6 milhões de livros. E o nome do livro?
Café com Deus Pai. A maior dor desse pastor, desde criança, foi apenas a semente para o seu propósito, para o maior fruto do seu propósito. Então, se você hoje tem sofrido na vida algo que te machuca, alguma angústia, algum medo, uma crise financeira, se prepara, porque se essa crise financeira tem te afligido há tanto tempo, ela é apenas uma semente da grande prosperidade que vem para a sua vida. Se a falta de relacionamento com os pais, com a mãe, te machuca, se você foi abandonado, se prepara, esse sofrimento é só uma semente do grande propósito que Deus tem para a sua vida. Se você um dia teve uma família e por algum motivo você separou, teve um divórcio, você ficou longe dos seus filhos, se prepare, porque você vai ser um grande canal de restauração de famílias. A semente é o sofrimento, o fruto é o propósito. Não esqueça disso.